Olá, meu amigo, dando sequência aí ao método GCO, título: Por que que se perde um cliente? Tá? Então, existe um gráfico já pronto falando sobre isso, tá? Bom, 1% da perda, né, desse cliente, falecimento. Seu cliente faleceu, você não vai mais te procurar, óbvio, né? E aí, esquece, por exemplo, a família, tal. Tô falando do teu cliente aí inicial, tá? 5% por amizades comerciais. De repente, por exemplo, o teu cliente ele tem uma parceria comercial, né, com uma outra oficina, tal. Então ele resolveu por fim ir para outra empresa. Tudo bem? Bom, então você já perdeu. 5% por mudança de endereço. Mas quando eu digo mudança de endereço, eu não estou dizendo assim dentro de uma cidade. Às vezes ele se mudou mesmo de estados, né? Ou duas cidades distantes. E aí, para ele, não é conveniente, tudo bem? De repente, ele procurou uma oficina mais próxima a ele, onde ele possa acompanhar o serviço. Tá certo? Bom, 10% por maiores vantagens em outras oficinas. 10%, tá, do cliente que você perdeu, ele está buscando uma vantagemzinha. Ah, tu pensou que ele era seu amigo? Alguns se tornam, isso é verdade, mas não tenha ele assim como seu amigo que vai na sua casa, tudo bem? Eu não estou falando aqui do seu cliente que se tornou padrinho do seu filho, padrinho de casamento da sua filha, esse já se tornou até família. Eu não estou falando esse, tá? Existe uma relação uma relação amistosa entre você e seu cliente, tudo bem? Só que aí você não pode passar por um patamar muito íntimo, não. Então, às vezes você perde um cliente porque ele obteve uma vantagem melhor em outra oficina, tá? Vou dar um exemplo, vai. De repente, ele tem um mecânico, né, dono de oficina, aonde praticam um outro preço com ele, ou mexem em todos os carros da família, né, por um preço muito irrisório, né, de, sei lá, não estou também julgando, mas com uma qualidade talvez inferior, que ele também não sabe, mas ele acha que é igual à sua. Você perdeu esse tipo de cliente que ele não avaliou, não colocou na balança o tratamento que você tem, tudo bem? Ele simplesmente ele passou para outro prestador de serviço, tá? 14%, pasmem, 14% dos clientes que você perde, sabe por quê? Porque as reclamações não foram atendidas. Então veja, o cliente reclamou, você não ouviu, você não deu atenção a ele, tá? Você não fez uma pós-venda de um trabalho. E isso meio que irrita o cliente, quando ele não é atendido nessa questão. É como se fosse um recal, vai, né? Você, por exemplo, fez algum trabalho, não tirou todo o vazamento, não tirou todo o barulho, na verdade criou um outro problema e você não o atendeu, tá certo? E esse 14% você perdeu desses clientes, tudo bem? Então, se você tem 100 clientes, você perdeu 14 nisso daí. Não é muita coisa? Você perder 14 clientes, que esses 14 clientes, cada um gaste 2 mil por ano. Olha só o valor anual. Tá? Então, é importante, que interessante que eu vou falar agora, imposto de renda é anual, né? Então, o teu faturamento anual, ele caiu 14 clientes, vezes, vamos colocar aí R$ 1.000 cada um, você perdeu 14 mil reais, entendeu? Então, é um valor substancial. Eu estou falando R$ 1.000, eu estou jogando baixo. 14% é muita coisa. Então, o cliente ele tem que ser resolvido, ele tem que ser atendido, você tem que dar um feedback para ele imediato, você tem que resolver o problema dele. Isso que você procurou no método GCO é isso. A gente está querendo uma solução para alavancar
a tua empresa e o quê? Jogar para baixo o quê? Os problemas que você possivelmente teria ou teve, né? Ou se precaver de possíveis problemas, tá certo? Então, 14 clientes, 14%, né? Você perdeu, tá? E agora, deixei para o último, aí tem aquela coisa, o que será o último que o Ricardo vai falar? 65%, é isso mesmo, 65% dos clientes você perdeu, sabe por quê? Aquilo que a gente está falando aqui já há um tempinho, indiferença no atendimento, aquela coisa de mau atendimento, aquela coisa de não sorrir, né? De não tratar o cliente com cortesia, ele sai para outra oficina. E você tem que concordar comigo, você gosta de ser bem atendido. Eu, por exemplo, quando eu chego numa loja de roupa e alguém me trata mal, eu não volto mais. Se eu chego no posto de gasolina, coloco meu carro para abastecer e ele atende o outro carro, porque o outro carro é mais novo que o meu, eu nunca mais volto nessa oficina. Diferente de alguns clientes que não falam nada e saem, eu falo. Eu falo por quê? Porque eu dou treinamento de atendimento a cliente, como é que eu não vou falar? Tá? Então, eu vou contar uma história rapidinho. Eu fui comprar um sofá há um tempo atrás, né? E aí chegando na loja, não vou falar o nome da loja, mas é conhecida, hein? Conhecida. Aí cheguei na loja para comprar, aí vi um sofá, era um sofá bonito, um sofá bem encorpado, era um sofá caro, e então eu estava negociando o preço, eu fui em várias lojas visitar e tal. Aí quando eu deparei com uma vendedora simpática, bonita, loira, atraente, sendo muito simpática, tava eu e meus filhos, quando de repente a gente conversou, acho que por 45 minutos, não sei se foi uma hora, e negociando o preço e tal. E no final ela me ofereceu café, foi bem. E eu analisando ela me vendendo. E aí quando chegou no final eu falei assim, olha, muito bom, mas eu vou só dar uma olhadinha naquela loja e eu volto. Sabe o que aconteceu? Ela parou de sorrir na hora, começou a falar meio estranho comigo, como tipo má vontade, né? E aí eu fui na outra loja. Quando eu voltei, eu chamei o gerente. Aí eu falei assim para ele, olha, a fulana de tal me atendeu, não falei mal dela, claro, a fulana de tal me atendeu, tá? Me atendeu muito bem, mas ela errou num ponto aí. Aí ele falou, qual? Qual? Aí eu falei assim, ela não me perguntou meu nome e não pegou meu telefone para poder possivelmente me ligar, para poder fechar negócio. Aí ele falou assim, puxa, isso é importante você me falar, senhor Ricardo, porque hoje mesmo nós teremos uma reunião para tratarmos desse tipo de assunto, atendimento ao cliente. Aí eu falei, tá bom então aquele preço você mantém no sofá? Ele, mantenho, tá bom, eu vou numa outra loja. Sabe o que aconteceu? Eu saí e ele também não pegou meu telefone. Ou seja, as pessoas não tão focadas no cliente, você entende? Ela quer vender hoje, não quer vender para sempre, tudo bem? Mas aí o que aconteceu? Como o sofá me interessou, eu vendi para mim o sofá. Ou seja, eu fui lá e busquei o sofá. Só que detalhe, eu agreguei o sofá REC, agreguei uma outra coisa lá também. Eu também sou um bom negociante. E aí eu consegui levar mais coisas com um preço até interessante. Entenderam? Ou seja, eu vendi. É aquela coisa quando o produto vende sozinho, né? É o que acontece com aquelas marcas de refrigerante que eu não vou fazer propaganda. Vende sozinho, né? E mesmo assim precisa fazer muita propaganda. Ou seja, 65% você perde de cliente por indiferença no atendimento. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Tudo bem? Vamos seguir. Sucesso para você. Tchau.